Geralt, eu viajei entre dimensões e encontrei algo. O que é esse Vale Cast? Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos Reinos do Norte. Olá, Nortelungos, Nilfgaardianos e Psychos, estamos aqui de volta com ValeCast, agora nessa terceira edição. E, pessoal, se prepare que coisas muito boas virão por aí. Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. Temos aqui comigo hoje Renan. E aí, Renan? Ancrite! E aí, beleza? Temos aqui a nossa entrevistada, entre aspas, assim, para bater um papo bem legal com a gente. E olha só, temos o Vale do Pontar em massa aqui e vou explicar o porquê. Ju Barcelos. E aí, Ju? E aí, galera? Magia é caos, arte e ciência. Pessoal, então hoje aqui nesse cast vamos explicar aqui como que vai funcionar as coisas, que a Ju, na verdade, além de representar muito bem o Vale, fazer muita coisa, muitas coisas interessantes, ela tem um projeto incrível. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. Na verdade, ela contribui com esse grande projeto, que é sobre um mod do The Witcher 2, um grande mod que chama em inglês The Farewell of the White Wolf. É isso, né, Ju? Isso aí. E em E em português, português, a despedida do Lobo Branco. é exatamente. E foi muito engraçado porque eu lembro que quando o Ju entrou no Vale, eu não sabia desse detalhe. Talvez eu tenha até visto o nome dela em algum lugar, mas eu não tenho uma memória muito boa, né? Não ajuda. Mas quando eu fiquei sabendo que a Ju tava nesse projeto, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, que foda, Ju. Então, estamos aqui para falar desse grande projeto ambicioso, né? Feito por fãs, mas muito bem feito. E eu acho que teremos excelentes histórias. Bom, Ju, então antes da gente entrar na despedida do Lobo Branco em si, eu gostaria de perguntar para você, para falar um pouquinho sobre mais a sua carreira profissional, porque você é professora de inglês, né? E tem tudo a ver com isso, porque afinal você tem o inglês em dia para fazer isso, é bastante importante, né? E não só isso, além da sua carreira também, fala também como que surgiu o seu interesse sobre The Witcher. Então vamos lá. Eu dou aula de inglês na Wizard, aqui de Tubarão, que eu moro em Santa Catarina. Vai fazer uns 3 anos já. E eu adoro a língua, adoro lidar com pessoas, falar inglês e aperfeiçoar inglês. E eu adoro inglês e línguas de forma geral. Também tô querendo aprender outras línguas assim que eu me formar na faculdade. Opa, polonês? Eu vi polonês? Cara, eu já joguei The Witcher em polonês. Ô, louco, aí E sim. claro que com legenda, né? Não, ainda não está dando pra jogar sem legenda. E tem um canal no YouTube que faz postagem de algumas partes dos audiobooks poloneses. E eles são fantásticos, assim. Cara, quem tiver um tempinho, procura aí. O nome do canal é Glitoniel, alguma coisa assim. Só tem legenda em inglês, né? Porque passa o audiobook em polonês e a legenda em inglês. Mas mesmo que você não entenda 100% do que está sendo falado, a dublagem, a forma como eles fazem a voz dos personagens é muito massa. Legal. De verdade. A gente deixa depois na descrição, né? O link na descrição, pra quem tiver Então, interessado, que legal. é legal que eles falam, tipo, Yennefer. Eles falam palavra Ah, comprida. Tipo, Geralt. é É bem muito legal. chique, né? Muito chique, já é Isso. outra coisa. E como eu comecei a gostar de The Witcher, foi uma coisa muito aleatória. Porque eu particularmente não tinha interesse em The Witcher, por causa de algumas preconcepções incorretas que eu tinha sobre a saga e o jogo de forma geral. E alguns anos atrás, na época do lançamento de The Witcher 3, eu comprei pro meu marido de presente o jogo, porque tava todo mundo falando sobre isso.
Uhum. E acontece que o meu marido não é uma pessoa que gosta de jogo single player. Ele é um jogador que precisa de contato com outras pessoas. Então acabou que ele jogou o prólogo e nunca mais mexeu no jogo. E eu tinha pagado 200 pau no jogo, porque era pra PS4. Então eu fiquei tipo, tá, se tu não vai jogar isso aqui, eu vou porque eu gastei dinheiro. E Alguém tem que jogar vai esse ser negócio. jogado isso aqui. Tem que estar zerado isso daqui até o final do ano. Tem que estar zerado. Sim. E, gente, primeiro momento que a Yennefer apareceu na tela, eu fiquei, tipo, eu nunca estive tão errado na minha vida. E eu me apaixonei pelo jogo e a partir disso me afundei procurando livro, jogando os jogos anteriores da saga, procurando tudo que tem pra achar Que foda. sobre The Witcher. Foi um amor à primeira jogada, né? Eu acho que com todos aqui presentes aconteceu isso, né? Mas você falou que tinha ideias meio que diferentes da saga. O que você achava, assim, que você não curtia? Cara, eu tinha visto uma coisa do primeiro jogo, que é aquela coleção das cartas das meninas que o Geralt pega. Eu achei aquilo de péssimo gosto. Pois é, Ah, realmente. tá. É a coleção É. dele, né? Que Eu pra- achei aquilo de muito mau gosto. É. Não é questão já puritana, é porque, cara, colecionar a carta da mulher que ele pegou, eu achei aquilo muito. Aí eu fiquei Pois tipo, é. esse jogo não é pra mim, sabe? Aham. E aí seguiu. Aí depois eles aprenderam a lição, né? Já no The Witcher 2 não fizeram mais isso. E aí agora em The Witcher 3 Cada jogo que foi daí, passando, daí- eles foram diminuindo a putaria, né? Essa que é a verdade. The Não, Witcher mas 3 tá, ela The fica Witcher bem 3. opcional. Exato. E ainda assim, a putaria que tem em The Witcher 3, ela é orgânica. Aham. Não tem aquela coisinha de, tipo, eu achei um anel pra ti, como recompensa, vamos transar. Tipo, tem Pois é. situações que esse Geralt rola um clima e vai, sabe? Então é natural. Em The Witcher 1 não é. É. The Witcher 1 é só estranho. É muito estranho. Por mais que o Geralt seja. A gente pode levar em conta algo assim. Nossa, ele é um superstar, entre aspas, né? Ele é famoso e boa pinta e tal. Porém, o jeito que eles demonstraram essa fama dele de pegador foi muito bizarro, né? Isso foi muito estranho mesmo. Mas, vai fazer o quê, né? Tipo, The Witcher 2, cara, The Witcher 2 só tem 3 opções de sexo. Sem contar puteiro, né? E ainda assim, só consegue, tipo, 2 por jogada. Porque tu precisa. Uma é a Cynthia, que é no caminho do Yorvar. E a outra é a Vess, que é no caminho do Roach. E a Triss, que é no começo do jogo opcional também. Então. E as cenas são mais calientes, digamos assim, do que nos outros jogos. Mas ainda assim ficou mais natural. Eu gostei bastante, assim, dos romances possíveis de The Witcher 2. Agora The Witcher 1 é uma palhaçada. Pois é, pois é. Isso foi algo muito Mas bizarro. The Witcher 1, até pra época que ele foi lançado, ele foi. A jogabilidade dele, a visão, essa questão toda do jeito que eles abordaram a história. É que nem você falou, acho que no 1 pro 2 eles deram um salto gigantesco, né? De engine, de como abordar a história do The Witcher, de tirar aquela câmera isométrica que, pelo amor de Deus, Exato. que E eu bastante ainda o jogo. que eu joguei The Witcher 3, né? E aí eu peguei, agora eu vou entender direito, e eu comecei a ler todos os livros pra depois jogar os jogos 1, 2 e 3. Então, quando eu joguei The Witcher 1, eu tinha recém terminado toda a saga. Então, além de eu já ter essa percepção que eu já não gostava das cartas, a história de The Witcher 1... Gente, é uma coisa mais retardada que eu já vi na vida, porque não fecha com os livros e não fecha com os jogos que vem na sequência. Eu acho assim, que se você... The Witcher 1 é tipo... É toma. estranho. Se você considerar, tipo assim, a história do Witcher 1 como uma coisa isolada, até que é interessante, mas esse é o conceito, né? Eles meio que ignoraram completamente a história do Witcher 1 no 2 e no 3, então isso é muito triste. Porque assim, eles criaram, né? É bizarro você criar outra criança fonte que não seja a Ciri. Tipo assim, a história em si é bem amarradinha naquele contexto, mas se você for ligar com os livros, com os outros jogos, fica muito estranho, realmente. Não dá, gente. Não. É bem bizarro. Não, e, Não tem fã. Eu sei que alguém que vai estar ouvindo vai ficar, não, mas é uma obra-prima, é muito bom. sim. Cara, tipo, como você falou, isoladamente pode até ser. Exato, essa é a questão. Mas a gente pode. The Witcher tem 3 jogos, assim. Se alguém gosta de um, tudo bem, continue jogando, mas os outros 2 são melhores. Em todos os sentidos. E é importante. Não, sim, com certeza. Exato. É importante a gente discutir aqui sobre o The Witcher 2 também, né? Porque, claro, como o nosso assunto gira em torno do The Witcher 2, é um jogo que eu acabei jogando uma vez só, eu quero jogar outra vez. Inclusive, a segunda vez que eu quero jogar em
stream. E por que não, quando sair, né, Ju, a Despedida do Lobo Branco, a gente fazer umas streams aí que vai ser bem foda. Então, porque o The Witcher 2, ele é bem querido pela comunidade pela sua história. Porque o pessoal fala que o The Witcher 3, claro, é maravilhoso, só que Uhum. você tem tanta coisa pra fazer que às vezes a história principal acaba sendo meio que irrelevante, né? E o The Witcher 2, ele tem um peso na história principal muito grande, umas consequências muito evidentes, né? Eu acho que é por isso que o pessoal gosta tanto dessa história do Witcher 2. Sim, e The Witcher 2 acho que é o único jogo da franquia que realmente tu consegue ver o peso das suas escolhas. Claro que The Witcher 3 tem várias escolhas, tem as consequências no final, Uhum. mas as consequências de The Witcher 2 são a nível, em caso, continental. É, Onde o Geralt mexe, muda a vida das pessoas. Todas. muito, muda muito, né? Essa é a questão, né? É. Eu achei até fiquei meio bolada que eles fizeram tanto impacto assim no The Witcher 2 e The Witcher 3 não puxa tanto, sabe? Tu Aham. consegue decidir se um rei vive ou morre. E no É. terceiro jogo, tu nem sabe o Tipo, às que vezes, aconteceu. Só morreu, fala que beleza. o rei foi É, morreu. Já era. exato. Ah, nem me fala do Witcher 2, né? O povo me zoa, porque meu querido Rei Foltest morre do Witcher 2 é muito triste. Aí quando o pessoal fala, Nossa, mas. Isso é uma grande polêmica, é eu uma não grande ferida esperava que pra aquilo mim. acontecesse no The Witcher 2. Pois é, Foi Também quando o chocante. Foltest morreu. exatamente. Aí. E essa questão da decisão, eu acho assim um pouco mais complicada ainda quando você tem que escolher seguir pelo caminho ou do Yorvet ou do Roach, porque, assim, no The Witcher 3, por mais que tenha caminhos, muitas vezes você fazendo uma quest, você não exclui a outra. No 2 não, Uhum, É, se você escolher o Roach, você matou todo o caminho que você poderia fazer pelo Yorvet. E é uhum. uma e é uma decisão difícil você escolher entre ficar do lado do norte ou escolher até o porque cada um tem seus motivos pra lutar, né, ideologicamente ali no jogo. pois é, exatamente. E né, é exatamente o que você falou, Renan. O peso, assim, do lado. Porque isso é muito The Witcher, né? Nos livros aborda muito. Nossa, que lado você quer escolher? Você não pode ficar na neutralidade, né? Você precisa É, ajudar os Coetel ou os Nortelungos e tal. E o The Witcher 2 talvez seja o jogo da trilogia que captura mais essa essência, né? De escolhas e pesos. todo o universo do Witcher gira no conceito do mal menor, né? É, Não tem como. Toda quest, tu pensa, tá, mas qual que é a decisão que menos vai dar problema? E pois nunca é. tem, né? Exatamente. Bom, então, legal, deu uma boa ideia do 2. E agora sobre o projeto. Ju, só pra deixar claro também pro pessoal, ele tá sendo feito, a Despedida do Lobo Branco, desde 2015, né? Aí pelo Uhum. que eu lembro que eu tinha dado uma pesquisada, é 2015, aí o desenvolvimento do mod em si foi em 2016, porque acho que o primeiro ano foi só o roteiro. E beleza, eu gostaria que você falasse um pouco mais aí sobre como surgiu e como tá sendo a produção agora. Certo. Começando pelo começo. É. Que na verdade, o nascimento da Despedida do Lobo Branco foi a união entre duas ideias de duas pessoas diferentes. Porque o mod inteirinho está sendo produzido por poloneses. É um grupo de amigos, são 4 amigos poloneses que estão fazendo acontecer. Aí o. Nós tínhamos o Rustini, que ele meio que é por trás da ideia do plot, assim, da história. Que ele terminou The Witcher Blood and Wine e sentiu, tipo, tá, não, mas tá faltando alguma coisa. Tipo, o final tá legal, ficou bonito, mas Hum, não parece que terminou. uhum, E aí ele começou a escrever um script de bobeira, assim, tipo como quem escreve fanfic, sabe? é, Pá, acho que seria legal se acontecesse isso, isso, isso. E tinha um outro amigo em comum dele, que é o Patrol, que tinha um terceiro amigo em comum, que é o Kallen, e o Kallen tava desenvolvendo um mod pra The Witcher 2 chamado Dreams of the Dead. Algo do tipo Sonho dos Mortos. uhum, E aí o Kallen viu o roteiro do Justine pelo meio do Patrol. E ele pegou e falou: Não, cara, se tu quiser, eu consigo fazer. A gente consegue fazer acontecer e tornar realidade. E aí eles começaram a chamar. E chamaram um outro amigo deles, que tem. Eu não sei o nome real dele, meu usuário dele é Uncle Archer. E aí eles começaram a trabalhar e fazer acontecer, só que virou uma bola de neve,
sabe? A princípio era só pra ser uma despedidinha bonitinha, o casamento, bem baseado mesmo no conto Algo Termina, Algo Começa, que o Sapkowski escreveu pra um casal de amigo deles. E acontece que eles saíram muito disso. A divulgação principal é no casamento, Ah, mas a história em si é muito maior do que aquilo. Tem vários flashbacks, tem conversas, tem coisas que aconteceram no passado, vai ter um epílogo. Então a história ficou muito grande. Por isso que tá demorando um pouquinho mais do que eles previram que ia demorar. que legal. E é bom deixar claro pro pessoal sobre a origem do conto, né? Que nem você tinha comentado, Sapkowski escreveu simplesmente como presente de casamento, né? E não é canônico. E esse conto, ele foi. Ah, eu não lembro agora o livro que ele foi publicado lá na Polônia, mas era um livro de. Tipo de pequenas histórias e The Witcher tava no meio, né? Ou. É porque também tem o Caminho Sem Retorno, que é a história dos pais do Geralt. E até um certo tempo, o Sapkowski ele estava deixando algumas editoras publicarem traduções desse conto, O Caminho Sem Retorno, e Hum, Algo Termina e Algo Começa, como um extra de A Senhora do Lago. é verdade. Infelizmente, quando compraram os direitos no Brasil, o Sapkowski tinha parado de fazer isso, mas tem cópias espanholas, se eu não me engano, portuguesa também, que tem esse conto no fim de A Senhora do Lago, como um Ah, extra. que legal, que foda. Porque eu lembro que. Eu não lembro qual empresa que fez isso, mas eles juntaram vários outros contos e lançaram um livro, tipo assim, só de, entre aspas, contos extras de The Witcher, né? Uhum. Ah, isso é puta merda, né? O cara escreve demais, né? E todo conto, todo material apesar de não ser canônico, é muito bem-vindo, né? Criou um Não, essa universo história do muito caminho. É. interessante. É. Desculpa, Renan. Não, não, eu queria só comentar que essa questão desses contos, ele criou um universo muito. Que é muito curioso e muito expandível ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa que se limita àquela região. É. A Isso. gente conversa e tem regiões ainda que a gente gostaria de ver no jogo. Ou de mais histórias sobre determinadas regiões. Uhum. Isso muito realista, né? Tu sente vontade de explorar, de conhecer. E é legal que ele nunca deixa as coisas muito explícitas, né? Isso que eu acho demais, porque ele fala assim, eu ouvi falar que tal região é assim, os personagens falam, mas a gente não tem certeza se é Uhum. assim, porque isso é tudo muito subjetivo, eu acho muito foda, dá um charme muito a mais pro livro, né? Isso é sensacional. Eu gosto muito também que nos livros do Sapkowski ele faz com que o leitor duvide da narrativa. Porque, por exemplo, em Senhora do Lago, um pequeno spoilerzinho assim, mas tem a questão da guerra. Então ele muda todos os pontos de vista. Ele conta uma escola no futuro aprendendo sobre a guerra. Daí depois ele volta pra guerra e tá É, mostrando o Jarre. Aí ele mostra os oficiais nilfgaardianos. Aí ele mostra no futuro uma escola de feiticeiras falando sobre a guerra. E todos esses pontos de vista têm perspectivas diferentes e eles adicionam algo diferente à narrativa, então às vezes você sabe, tá, mas será que o que fulano X falou não bate certinho com o que o fulano Y falou? Então tu mesmo tem exatamente. que deduzir o que é verdade e o que não é. Eu acho que isso, apesar de que pode parecer um pouco confuso, mas eu acho genial, simplesmente genial Uhum. isso, é muito foda. Tá. É um pouco confuso, mas é É, genial. bastante, é verdade. Tá, e sobre você falou então sobre a origem, como que surgiu dos seus amigos lá. Na verdade, um teve o roteiro, daí o outro tá fazendo mod, daí eles acabaram se juntando, né? E hoje em Isso. dia, todas as pessoas da ideia inicial, do conceito inicial, eles estão ainda, e só que a equipe cresceu, né? Como é que cresceu, de que forma? Aí é que tá. Produzindo o mod mesmo, fazendo a modelagem, fazendo toda a edição, são só os 4 originais. Que é o Patrol, o Kallen, o Uncle Arthur e o Rustini. Hum, Aí, depois que foi. Eles falaram, não, realmente vamos lançar. Eles recrutaram o Juten, que é o tradutor de polonês pro inglês deles. hum, O Juten também tá ligado ao 5 original, digamos assim. legal. E aí, a princípio, eram só os 5. Os 4 trabalhando e o Juten traduzindo pro inglês. É, Aí os 4 estão tudo ali. E aí começaram a questão dos tradutores para outras línguas. Eu não sei como que foram o recrutamento dos outros, mas o meu, é. eu me ofereci de caruda. Ah, que foda. E você sabe quantos outros países estão sendo traduzidos? Sim, contando com português, estão 7 línguas sendo traduzidas. Caramba, é muita coisa pra uma coisa
voluntária, assim, né? Tem russo, alemão, francês, tcheco, inglês, português e espanhol, se eu não me engano. É, Espanhol eu não tenho certeza, gente. Não confio 100% no espanhol, mas os outros 6 que eu falei é de certeza. entendi que é mais da Europa, né? Porque lá no leste europeu e tal é muito famoso, né? Uhum. Que sensacional. Daí eu não converso com os outros tradutores, porque, né? E eu também não converso com o tradutor do inglês. Eu converso desse grupo que eu falei, o que me passa todas as informações que eu preciso é o Patrol. Uhum. Que ele é meio que um organizador, digamos assim. Ele organiza pra onde vai o quê, quem que pega qual parte e vai botando as coisas em ordem. Legal. Ah, é importante falar também que nós tentamos trazer alguém da equipe original pra cá pra falar com a gente agora, né? Só que não rolou, né, Ju? O pessoal ficou meio Não, assim não. e tal, ficou meio acanhado, parece, né? Deixa quieto. Foi, os polacos não gostam muito O quê? de falar. Tem... A única entrevista que eu achei deles mostrando mesmo é uma entrevista com a IGN, que eles falam em polonês, toda a entrevista. E tem a Hum, legenda em inglês postando. uhum, Que inclusive foi por causa dessa entrevista que eu entrei em contato com eles, porque eu pensei, poxa, esse projeto é muito massa aham. e vai ter uma parte brasileiro que não vai conseguir jogar porque só tem inglês e polonês. E que na época só tinha essas duas linguagens disponíveis. Aham. Aí eu mandei um textão, escrevi um textão, tipo, falando minhas credenciais que não sei o que, nananana, e se vocês quiserem eu traduzo, e qualquer coisa, sigilo 100%, não falo pra ninguém, eu juro. Deixa eu ver isso aí. E aí eu peguei e escrevi todo o texto em inglês, botei no Google Tradutor, botei pro polonês e mandei os dois. Ó, é um voto de confiança, hein? Jogar no Foi. Google Tradutor e tacar pra outra língua assim de inglês ou polonês é realmente um voto de confiança Pois Aí é. no Google no de Tradutor. inglês eu botei embaixo, tipo, se tiver muito erro nesse de polonês, desculpa, foi o Google Tradutor. Beijo. É, muito Mas eles bom. foram muito gente boa, cara. Eles são super simpáticos. Uhum. Aí eles falam, tipo, não, nossa, a gente nem tinha pensado em traduzir outras línguas, vamos fazer assim, não sei o que, não sei o que, vamos conversar o que a gente pode fazer. E, Aí já tem, eles têm um canal que é chamado. Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome. Chamado Slack, que é onde eles organizam tudo. Eles já me botaram num canal e já começando a conversar, ver o que a gente ia fazer, como é que a gente ia fazer. E daí pra frente, só alegria. ó, que maravilha, hein? E lágrimas. Nossa, eu gostaria E muito de saber mais coisas, Ju, mas eu posso ferrar a sua vida então, né? Vamos ver o que dá pra saber. Então, como eu falei, eu posso falar de algumas coisas, não posso dar spoilers, né? Hype. Mas vamos ver o que vocês vão me perguntar, que eu posso responder. eu queria perguntar uma coisa que, assim, no seu contato com os desenvolvedores, antes de você entrar em contato, será que eles tinham essa noção do público que eles estariam alcançando com o projeto deles? De que, sei lá, pessoas do Brasil e outras partes do mundo iam se interessar também? Ou eles Eles talvez tinham, estivessem pensando em uma coisa um pouco mais intimista ali? eles tinham noção que estavam chamando a atenção, Renan. Eles estavam assim, nossa, isso tá crescendo mais do que a gente esperou que fosse. Mas eles ficaram, sim, bastante surpresos com a quantidade de tradutores, porque a questão de traduzir, ela leva bastante tempo, porque não é só o traduzir, a gente tem que traduzir, a gente tem que revisar, a gente tem que ver se a quantidade de texto encaixa com o que está Hum, sendo feito. uhum. Tem músicas para traduzir, então as músicas têm que rimar, sabe? Nossa, música. Ai, eu quero ver essas Nossa, músicas aí. Não, Ai, ai, ai. calma, não. Calma, gente, Ai, meu Deus, ai, meu calma, Deus. calma. Não tem dublagem, não tem Ah, é dublagem, importante então é ressaltar isso, só é. leitura, tá? É, Mas tem que ter, tipo, questão de ritmo, então a tradução tem que estar rimada. aham. E isso a gente tá fazendo tudo voluntário. Eles estão É, passando esse trabalho todo de fazer voluntário, então eles ficaram, sim, um pouco surpresos com a quantidade de gente que estava disposta a ceder tempo para traduzir isso para eles. E também ceder tempo de divulgação e tudo mais. legal, é importante você ter falado isso, que é voluntário, porque, poxa, você está fazendo, você e as outras pessoas por pura paixão, né? Por amor à obra. Vocês não estão ganhando um tostão, e eu acho isso muito nobre da parte de vocês e muito sensacional, porque muita gente que gosta de The Witcher, principalmente, né, depois da leva do The Witcher 3, vai aproveitar e as pessoas não têm nem a consciência de tanto que trabalho que dá e simplesmente, assim, pela comunidade, sabe? Eu acho isso muito legal.
Sim, gente, se eu passo trabalho, o que esses 4 caras fazem é fenomenal, gente, assim. Eles mandam alguns snippets das atualizações, do que eles estão trabalhando na hora. E eles estão, tipo, renderizando do zero. Tem alguns personagens que eles tiveram que fazer o modelo, tipo, da base. Não existia, por exemplo, a Nenek. A Nenek tá no jogo. Não existe modelo pronto da Nenek. Então eles tiveram que fazer É que ela é só tudo. citada nos Nossa. livros, né? É verdade. Isso. Ela não aparece nos jogos, é. Ela não aparece em jogos. Então tem vários outros, né? Você tem a Nenek como foi a primeira que veio na cabeça, mas tem muitos outros personagens que eles tiveram que fazer do zero. NPCs que tecnicamente não existem, então eles têm que fazer isso, fazer as roupas, as texturas, tudo, do zero. Cara, foda. E eu acho que isso que é, sei lá, a essência de The Witcher, sabe? Por exemplo, eu falo pra gente do Vale do Pontar, que a gente também, poxa, a gente tem que se esforçar na medida do possível, né? A trazer coisas assim. E é muito legal quando você pega esses projetos tão feito com tanto esmero, assim, por mais que não tenha fins lucrativos, os caras estão caprichando demais, né? E isso é muito foda. É por isso que tá atrasando um pouco também, porque eles são Aham, muito exigentes com o que eles estão fazendo. Eles falam, não, chamou atenção, a galera tá interessada, então vamos entregar uma coisa massa, uma coisa bem feita, aham. sabe? E eles estão se matando pra fazer. Imagina. Ah, e eu queria falar também, Ju, que na época que surgiu e tal, teve um certo burbuliço aí, e eles têm uma relação com a CD Projekt Red, né? Apesar de que não é um The Witcher 4, longe disso, Uhum. só que eles têm um contato que ajuda de certa forma, né? Como que é essa relação com a CD Projekt Red? E eles apoiam, como que eles apoiam o projeto? Então, eles têm um contato no sentido que eles conversaram com a CD Red pra liberar o Red Kit, que é o que eles estão fazendo pra trabalhar. Mas de forma direta, a CD Red Project não tem envolvimento nenhum. A CD Project Red, louca. Uhum. Não tem envolvimento nenhum com o projeto em si. Eles só liberaram. Tipo, vai, faz, seja feliz, Entendi. sabe? Porque eu lembro que eu tinha visto também que eles liberaram, posso chamar de build, eu acho, né? Não sei que o Renan é o cara mais técnico aí. Liberaram o É, jogo acho que do Witcher, a Engine A do Witcher Engine, 2, né? a Engine do Witcher 2. Ah, Isso, essa engine entendi. que eu falei é o Red Kit, Aham. que é o que eles estão usando para trabalhar. Só que a Red Kit ela tem uma certa limitação, que eles conseguem fazer ambientes completamente novos, como eu falei, fazer tudo do zero, tanto que eles reconstruíram Kaer Morhen exatamente como tá em The Witcher 3 e mais, Uhum. porque eles adicionaram mais algumas partes, Oh my god. do zero, assim. Eles Que tinham uma foda. página em branco, tá? Eles tinham uma página em branco e construíram Kaer Morhen só com olhando referências de The Witcher 3, reconstruíram inteirinha em The Witcher 2. Levou umas 200 horas pra fazer isso. Nossa. Nossa. É, mas a limitação que eles têm é que eles não conseguem fazer cutscenes nova. Tipo, Uhum. então o que eles estão fazendo? Eles têm que pegar tudo que já existe em The Witcher 2. E aí, claro que a troca de modelos, né? Tanto que, não sei se vocês viram a primeira cena, que saiu a primeira gameplay, tem a cena do Geralt acordando com a Yennefer do lado. A Yennefer continua dormindo. Aquela cena, pra quem jogou The Witcher 2, consegue reconhecer a cena de abertura de The Witcher 2, que é o Geralt acordando no acampamento de Foltest com a Triss. Só Uhum. que se você botar uma cena uma ao lado da outra, nem parece ser a mesma cena, porque o ambiente é completamente diferente, os modelos dos personagens são completamente diferentes. Então parece ser uma cena nova, só que não é. Legal. Não, foi bom você ter falado isso, porque comparações, né, vão ser inevitáveis. A galera Sim. defendendo os livros, defendendo não sei o que e tal. E é muito foda esse capricho todo que eles têm, né? Falando nisso, eu vou deixar a gameplay na descrição, porque pra quem não viu ainda nada sobre, tá muito interessante. E mais coisas vão surgir por aí, né, Ju? Até o lançamento eles vão disponibilizar mais coisinhas também, né? Sim, a gente vai soltando umas coisinhas aos poucos. É, também não queremos estragar a surpresa, né? Porque até agora a gente só falou do casamento. Como eu falei no começo do podcast, a gente não vai ter só o Só o casamento, terão casamento. mais coisas. Aham, legal. Só que Isso as que eu outras fiquei coisas a gente não fala. pensando quando você comentou que não teria só o casamento, porque eles falaram que serão horas e horas de jogo, né? São Uhum, várias missões, side quests que eles pretendiam colocar. uhum. E Terão eu fiquei me questionando um pouco quando eu vi isso, o que se seria só o casamento, se teria mais Hum, coisa mesmo. seria a Não, próxima. tem mais coisa, Renan. Tem mais coisas.
E só pra deixar claro Tem. também, que a gente. Deixa eu só acrescentar. A CD Projekt Red é porque às vezes as pessoas que estão no Vale podem, às vezes, não conhecer, né? A CD Projekt Red é a empresa do The Witcher. E é claro, né? Óbvio. Nunca ouvi falar. Mas é bom, de repente, né? Pessoa, tem alguma pessoa perdida aqui, e é bom sempre explicar. E eles simplesmente cederam de boa vontade para quem quisesse mexer no The Witcher 2, né? Não no 3, no último lançamento, Uhum. fazer suas próprias histórias. Claro que tivemos algumas coisinhas, eu não lembro se teve nada de relevante do The Witcher 2. Vocês lembram de outros mods grandes, assim, famosos? Porque do 3 tem muitos, né? Só que, tipo assim, o do 3 é melhoria de gráficos e jogar com tal personagem. Não tem algo desse tamanho, desse escopo, né? Eu Não. acredito que E não. do 2 acho que Do não, The né? Eu Witcher também acho que 2, não. ainda mais porque o The Witcher 2, ele é um excelente jogo, só que comparado com o 3, ele ficou um pouco limitado por questões de plataforma. E quando ele foi disponibilizado, ele foi lançado para PC e Xbox 360. Então, uma coisa que dá pra ver nos grupos de The Witcher ou nos grupos de videogame hoje, muita gente que vai querer jogar The Witcher 2 num PS4 não consegue achar a versão, claro, porque ela não existe. Ela só não Uhum. e a pessoa tem que ir e optar por jogar no PC, caso ela não tenha o Xbox. Então, acho que isso acabou limitando um pouco o alcance do jogo, né? Que teve o auge aí no The Witcher 3. É, Também tem um exatamente. pouco de. Não tô claro que eu não tô falando de todo mundo, são não uma generalização. Existe um certo nicho de gamers que não joga jogo antigo por causa de gráfico, né? Tem gente que Nossa, olha, tipo, ah, é também. feio, não vou jogar, né? Pois Todo é. mundo conhece alguém assim, não mintam, Sim, 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 com não, sim, certeza. com certeza. né? E tá. E aí, Você é uma dessas não, pessoas que pensa assim e está ouvindo a gente, cara, dê a chance, vale a pena. É bom. é bom. Não é porque o gráfico é menos bonitinho que o jogo não é massa. Exatamente. É, exato. Que o The Witcher é bem Inclusive, focado no single player. Pessoas geralmente falar não gosta e acabou. Mas, cara, experimenta. De repente pode ser que aquele jogo single player que te fisgue, né? Por outros motivos e uhum. tal. Como eu falei no começo, o Marcelo, meu marido, não jogou quando eu dei pra ele, mas depois que eu terminei, fiquei completamente obcecada. Entrei numa espiral de obsessão. Eu meio que talvez tenha forçado ele a jogar. Tipo, senta aí no sofá e joga. Daí ele ficou. Ele gostou, assim, do jogo. Ah, Sabe? Ele achou legal, achou massa, ficou empolgado com. Principalmente com a Siri, ele se encantou com a Siri. legal. Mas. Sabe aquela pessoa, tipo, eu não entendo por que vocês estão obcecados. É legal. Acho que aconteceu com nós três, essa questão de obcecados, né? Meu Deus, né? Cara, isso, Ah, com certeza. isso é muito foda. Mais pessoas precisam saber disso, que é maravilhoso. Exato. Eu acho que esse é o primeiro sentimento que dá aquele impulso de você querer fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Exatamente. Eu acho que é total. The Witcher vale e todo mundo que tá aqui tem essa coisa em comum que é maravilhosa, né? Essa Tá, paixão. exato. Ju, e sobre a história, só pra dar mais ou menos um adendo para as pessoas, que a história em tese se passa depois do The Witcher 3, né? Uhum. E ele Depois de Blood promete and Wine, mais especificamente. É, e promete abordar o casamento do Geralt e da Yennefer. E você pode falar alguma coisa pra gente sobre? E não sobre a história em si, os personagens que aparecem também? Os personagens eu posso falar de alguns, que Ah, inclusive eu cuido da fanpage do Brasil, então eu tô sempre postando fotos de alguns personagens que vão aparecer na DLC. Eu não posso falar todos, porque alguns são surpresa, hum, mas o pessoal, os poloneses, eles se esforçaram muito pra trazer personagens de toda a saga, mas quando eu falo toda a saga, é toda a saga mesmo. Todos os nossa, livros e todos os cara. jogos, inclusive The Witcher 1, Nossa, que é meu jogo favorito. tô até arrepiando aqui. Tô até arrepiando. Todos os Tá. personagens, cara, é muita gente, meu Deus. Assim, não, é gente demais. E eles tomaram uma atenção, um cuidado nos diálogos. Gente, tem referência a rodo. A rodo, assim, a cada dois diálogos tem uma referência, Ah, sabe? Tá aham. muito legal. Então, dos livros, personagens que nunca apareceram nos jogos, como a Nenek, a Iola, o Jarry, que é o amiguinho da Ciri. Aí tem a esposa do Jarry, que é aquela mencionada na Senhora do Lago.
Tem Nossa, que foda. do conto da S, esqueci o nome do conto da S, O Pequeno Sacrifício. Tem o É. Príncipe Agloval e a Sereia Shinase. Eles estão no Caraca, casamento. cara, que foda, meu Deus, que foda. Tem gente demais, gente. Eu não consigo nem, tipo, assim, de cabeça. De The Witcher 1, a gente vai ver a Carmen e o lobisomem. Eu esqueci o nome dele agora. O Mas tem Morfrag uma lá. Não, quest a lá do 1. que... Ah, do Witcher 1. Ah, tá. O Morfrag é do 3. Isso, Nossa, cara. Nossa, aquele. não, Nossa, The Witcher 1. Nossa, ele é muito da hora, aquele grandão, né? Que você encontra na taverna lá em frente. Isso! Muito foda. Ele tá no casamento. Olha só. O que mais de The Witcher 1? The Witcher 1, como a gente conversou, não é um jogo que me, que me apetece no meu coração, então não lembro muito quem. Mas tem mais, gente. Minha memória é que tá ruim. Aí The Witcher 2, é claro, a gente tem tanto o Yervair quanto o Roach, né? E Uhum. as suas respectivas companheiras, a Saskia. Gente! Sabe quem vai estar no casamento? É. O pai da Saskia, velho. O dragão O do Bork. O conto. Bork Três Galhos, né? Aham, o Nossa, que Bort tá no casamento. foda. Tá Bort e Nossa. Saskia. Eu acho que E tá eu aí, tô tem esperando a mais Tei e a eu tô Veia esperando também. mais esse casamento do que muito casamento real, sabe? Essa que é a verdade. É muita gente, cara. Não, Que da sem, hora. sem expectativa. Ju, fala aí. Olha só, uma grande polêmica que a gente não podia deixar de falar. E a Triss nessa história, como que fica? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito na page. Os poloneses também, o pessoal que dos outros países também perguntam muito. Não dá pra fazer o mod com a Trace e tal. Como a gente tá conversando há um tempão já, o mod leva muito trabalho e a história tá toda inteirinha sendo moldada, levando em consideração a história do Geralt e da Yennefer. Então, as referências são sobre o Geralt e a Yennefer, sobre todos os contos, todos os livros, sobre os acontecimentos em The Witcher 1 e 2, que a Yennefer não aparece, então isso é abordado na história. Como eu falei, vai ser falando sobre a Yennefer em The Witcher 1 e The Witcher 2, o que aconteceu enquanto o Geralt estava com a amnésia, que eles estão tentando fazer essa ligação entre os jogos e os livros. Então, não adianta só, digamos assim, vamos trocar o modelo, botar a Triss com vestido de noiva e botar a Yennefer vestida de preto do lado e seguir o barco. Porque os diálogos não vão funcionar. Eles teriam que construir uma história do zero, não só o jogo do zero. Por isso que, dessa vez... Mas, quem já tenha visto, talvez, a gameplay da Despedida de Solteiro, vai ter uma oportunidade de, talvez, ficar com a Triss como um outro personagem. Talvez. É, tipo assim, Fica no quer ar. dizer, ela tá lá, só que ela não tá disponível pra casamento. Esse aqui é o fato, né? Deixar claro. Não, não com Geralt. Hum, olha só, hein? hum, tá. Mas a Triss tá assim. Se tem alguém que, como eu, procurava talvez uma resolução do conflito, que sentiu que The Witcher 3 não terminou muito bem ali, tipo, a questão do triângulo amoroso, digamos assim. A DLC tenta abordar isso, tenta resolver isso de uma forma bem orgânica, de uma forma que é bem fiel às personagens que estão envolvidas. Tipo, quem lê os livros vai reconhecer muito a Yennefer nos diálogos, vai reconhecer muito a Triss nos diálogos. Então, mesmo quem é fã da Triss ainda vai conseguir jogar o jogo e reconhecer a personagem que eles gostam ali e conseguir apreciar o jogo como ele é. Ah, beleza, maravilha. Pra deixar claro pro pessoal. E é isso aí, galera. Esse é o fato da Triss. Então não fiquem bravos que é assim que vai ser. Daí, sobre a história, eu não posso falar muita coisa, mas a premissa é que Geralt e Yennefer finalmente vão se casar, depois de anos e anos se enrolando. E o casamento vai acontecer em Kaer Morhen, como se fosse, tipo, a última vez que eles vão lá, porque depois dos eventos de The Witcher 3, eu não especificarei pra caso. Quem tá ouvindo isso aqui não jogou The Witcher 3, eu Uhum, só relevo. Continuando, então. Seria a última vez que eles vão em Kaer Morhen. E aí, o Jaskier que fez, ou o Dandelion, né? uhum. O Jaskier que fez a lista de casamento. Então, ele convidou gente, tipo, a rodo. Gente Nossa. absurda, assim, que o Geralt e a Yennefer só estão, tipo, o que que tá acontecendo? E é a Nenek que tá organizando a festa, digamos assim. Tá fazendo a Ah, cara, decoração, a Nenek é fazendo a demais. É limpeza. muito querida essa Nenek, eu gosto muito dela. Muito feliz que ela vai É, aparecer.
A Yennefer deu uns ataques de pelanca e falou, tipo, eu não vou organizar mais nada, chega. E aí a Nennek que tomou as rédeas É que a e tá Nenê é organizando engraçado, ela é tudo. quase que uma mãe pro Geralt, né? Porque ela cuida tanto dele, é muito fofo isso, né? Dela organizar pra ele também. E isso é abordado no jogo, assim, essas relações de Legal. mãe, de família adotiva que The Witcher tem. Então, tem esse contato com a Ah, Nennek, até tem um arrepiou aqui contato com agora. a Coisa Ciri, linda. tem Isso é toda muito The essa Witcher, né? questão de família. Foda. Aí tu vê o pessoal chegando, a gente vai vendo o pessoal chegando no castelo, que são 3 dias de casamento. O Uou. primeiro dia seria a organização, digamos assim. Aí à noite tem a festa de despedida de solteiros. Nossa, No imagina o que vai segundo vir dia, essa festa. E, tipo, se beber não case, versão The Witcher. É tipo do The Witcher 3, gente, só vai dar que uma mais zica. porra louca. O, é o Eskel, né? Não, o Lambert até prepara o vestidinho já pra. É, nossa, não, e imagina nessa festa que vai estar uma galera. Nossa, vai ser muito foda. Não, vai ter. Isso tem uma gameplay disso também, então eu posso falar um pouco mais abertamente. Uhum. Todo mundo, tipo, todos os personagens convidados, não todos, né? Alguns, trazem cachaça específica dos seus lugares. Nossa. Então, o Hjalmar, Ancrate, ele leva hidromel de Skellige. Aí o Bort, ele leva. É uma Da aguardente Serricânia. da Zerricânia. Foda. Os anões levam licor de Marracan. Aí então, tipo, gente, eles também querem. Tipo, vamos repetir aquela gororoba que eles fazem com em The Witcher 3. Então Nossa. tem muita Ai, cachaça envolvida. imagina você misturar todas essas cachaças no seu estômago. Não vai dar bom. Não tem como dar bom isso aí. Só aquela de andorinha já deu dor de cabeça. Imagina a Vai ressaca dar desse povo no dia TC. seguinte. Puta merda. E aí, o dia seguinte, tá todo mundo de ressaca e tem um casamento pra rolar. Ai, que maravilhoso. Que foda. E aí, Muito bom. o segundo dia no casamento, né? As preparações finais, o casamento em si, aí a festa de casamento, mais cachaça. E aí o terceiro dia são, tipo, a despedida em si. Eles dizendo adeus para esses Ah, personagens, pra tudo que aconteceu. Aí caramba. realmente eles tomaram muito cuidado pra todas essas despedidas elas tenham um tom de finalização mesmo, sabe? Que realmente não temos mais histórias pra contar aqui, nesse ciclo. Mas quem sabe em outros personagens, como por exemplo, muita gente gostaria que tivesse um jogo com a Ciri, certo? Então, eles tomaram muito cuidado com isso. Tá Hum, muito bacana. legal. E será que se fizer sucesso, tem alguma possibilidade deles fazerem uma continuação ou algum outro projeto, sabe? Desse tipo do The Witcher? Algum outro projeto, eu não digo que não. Mas com o Geralt e companhia ali, não. Eles realmente querem que esse seja o adeus definitivo. Aham. A gente conversa muito, porque enquanto eles vão me passando os arcos, eles sempre pedem meu feedback, o que eu achei, se eu achei Aham. legal, se eu achei que podia melhorar alguma coisa. Então, sempre que a gente tem essas conversas, a gente pensa em mais 1000 coisas que daria pra colocar. Porque tem muito espaço pra abranger isso aqui. Eles têm a questão da limitação do tempo, da limitação da ferramenta. Então, eles escolheram com muito cuidado o que eles acham que é importante e necessário Legal, ter isso é nessa ótimo. despedida. Porque não vai ter tanta enrolação, vai ser algo, que nem você falou, referência atrás de referência praticamente, né? Uhum. Que show. Tá, e sobre trailers, você falou que vai sair provavelmente coisas mais pra frente e tal. É, É, mas pra quem isso aí, entendeu? tem alguma estimativa quando? E sobre, em relação à plataforma, é só PC mesmo, né? Porque Só tem... PC, É, porque Xbox 360 não roda conteúdo personalizado. Então, só PC. Se você tem um computador que já roda The Witcher, porque a despedida do Lobo Branco ela é otimizada. Ela é com a engine do The Witcher 2, mas ela é um pouquinho melhor, é, os gráficos. aham. Então, se você consegue jogar The Witcher 2 no alto ou no médio, você vai conseguir jogar a despedida do Lobo Branco. Se você só consegue jogar The Witcher 2 na mínima, é possível que não rode muito bem. Uhum, legal. Então tem que jogar no meio termo ali, então, Oi? pra...
Era uma pergunta mais pra frente, eu adiantei. Não, de boa. Tem que jogar no meio termo, então se fala ali, pra rodar bonitinho, né? O jogo. Isso, pelo menos, né? Claro que se tiver uma placa de vídeo 1080, vai Nossa, que. aí. Vai ser muito bem-vindo, né? Ah, Fala, Renan. Não, não é essa questão de. E não é que é mais curiosidade mesmo. Não haveria possibilidade da CD tentar fazer o lançamento desse jogo? Ou ela Então, é que você acabou falando já que a relação entre eles é simplesmente ceder a plataforma. uhum. Mas eu acho que para quem é de console gostaria muito de ter a oportunidade de jogar também, né? Lançamento pela CD mesmo do jogo dele seria uma forma de viabilizar isso, mas aí é política da empresa também, não é muito. é. Se a CD fizesse isso, seria, eu acho que a primeira empresa na história do mundo que lançaria um conteúdo feito por fã de forma oficial. Seria muito bacana, mas eu honestamente não vejo acontecendo. Uhum. Não, é É, complicado isso. Eu digo assim, eu não falaria nem lançar de graça, poderia ser pago, não tem problema, sabe? é. Uhum. Seria interessante, mas eu acho que realmente Pra... não vai rolar mesmo. Porque, na verdade, se for parar pra pensar, não tem uma relação, porque eu vou até depois deixar no link, na descrição, qualquer um pode baixar esse material. E não foi tipo assim, a CD Projekt falou, top, pra vocês, né? Exclusivo pra vocês. Tipo, só simplesmente Ela abriu pra pegaram, todo né? mundo. Pois é. Mas não tira o mérito, claro, da CD Projekt de ter feito isso pra comunidade, que é maravilhoso, e da equipe principalmente, né? Ju, e. Mas o Pode falar. que, só um adendo sobre a CD é que muitas empresas, às vezes até disponibilizam ferramenta de mod, mas é pra fazer, tipo, vestidinho novo, melhorar o gráfico, fazer um shader novo pra deixar mais azul, mais vermelho, ou um cabelo diferente. Agora, muitas empresas, não vou citar nomes, mas quem acompanha o mundo dos games sabe do que eu tô falando, são muito chatos com a relação de direitos autorais. Então, a CD Red Project, ou de novo, a CD Project Red tá liberando eles fazerem isso, fazer divulgação, fazer logo, porque a gente fez uma logo, um jogo Uhum. novo, sabe? E eles estão permitindo isso. E eles não estão cobrando royalties, eles não estão tipo, não, esse produto é nosso, vocês têm que pagar XXX para poder usar, sabe? Isso é incrível Então, mesmo. não, eles, além da liberação da ferramenta, que é o Red Kit, que está liberado para qualquer fã, eles também liberaram que eles fizessem esse jogo em si, fizessem um marketing no jogo, sem cobrar nada. Sem fazer nenhuma ameaça de processo, nem nada do tipo. E com certeza eles vão divulgar, assim, de alguma forma, eu acho, né? Pelo menos citar, fazer alguma coisinha no lançamento, porque é muito a cara Fazer deles um fazer. post no no É, Facebook dele exato, oficial, mas for alguma isso. coisa assim. É muito interessante ter falado isso, porque a CD Projekt é uma empresa diferenciada, não tem como, né? Porque ajuda muito o Uhum. Vale, porque a gente pode divulgar tudo, por exemplo, no YouTube, música, imagem, e não acontece absolutamente nada. Nós fizemos um vídeo, colocamos outro jogo de outra empresa e já se ferramos, já Nossa, nos ferramos por verdade. causa disso, e a gente nunca teve esse problema com a CD Projekt, então eles são maravilhosos nesse sentido. Ju, e sobre trailer ou gameplay, coisas assim, você sabe alguma data, alguma coisa que vai sair pra gente ter mais coisas sobre? Eu acho que nem eles sabem de data pra liberação, gente. Eles estão numa corrida, de verdade, assim. Corrida contra o tempo. Nós Entendi. temos já duas gameplays liberadas. Uma é do prólogo do jogo, a outra é uma parte da despedida de solteiro do Geralt. E as duas já estão. Ainda não tem a gameplay com a legenda em português. A gente já tá trabalhando pra postar. Comecei em 2019. Não digo que mês, mas no começo. Com a legenda em português para o público brasileiro ver como é que tá ficando a legenda em português. Mas para futuros conteúdos novos, a gente ainda não tem data. Entendi. E sobre legendas, quando for sair, vai ser tudo de uma vez, né? Não vai, por exemplo, sair o jogo e Sim. depois a localização, a tradução, no caso. Não, não, a gente tá trabalhando para lançar tudo simultâneo. Legal, foda, muito bom. Porque senão, aí digamos assim, fulano X sabe inglês meia boca. Aí eu passei meses da minha vida traduzindo em português pra pessoa ir lá jogar e entender metade da história. Não, por É, favor. complicado. Bom, então, eu ia perguntar também sobre previsão de lançamento, mas eu acho que vocês têm alguma É, ideia, assim, ou não?
Como eu falei, a gente tem 4 pessoas trabalhando no negócio. Não, Ah, tipo, um não tá chute tão assim, cedo sei lá, assim. 2077, alguma coisa assim. Não, não. A previsão era pra esse ano, tá? Ah, Era pra ser lançado em 2018. uhum, Só que, como eu falei, eles têm muita ambição e eles querem entendi. acrescentar muita coisa. Então, Legal. de onde eles tinham dito que ia sair em 2018, eles já acrescentaram mais 2 storylines, 2 quests novas. Então, já ficou pra 2019. Mas diz a Certo. lenda que de 2019 não passa, tá? Opa, ótimo. Bom saber disso, porque aí, ó, a galera já fica esperta aí. 2019 já tira férias pra jogar esse trem 100% aí. De 2019 não é pra passar. Só se eles Legal. inventarem mais uma quest. Mas eles estão acrescentando muitos detalhes, assim. Tá muito legal. Muito bom, isso deixa o Tá? Porque hype lá em cima. não é só o ponto de vista do Geralt. A gente vai jogar com a Ciri, a gente vai jogar com o Haskell e com outros personagens que eu não posso mencionar. Fica no ar. Ai, 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 que curiosidade. Olha, mas hoje você fala em off? Não, brincadeira, nem off pode falar. Se a gente fala o nome do Assim. personagem, você só fala sim ou não. Pode? Tá, vamos fazer então. Tentem chutar 3. Is. Peguei Pensando vocês no aqui. fundo. Hjalmar. Não. Caramba, peraí. A mãe do Geralt. Hum, hum. Depois edita pra ficar mais rápido. Opa, opa, hein? Não? Ora. Então corta essa parte. Tá, essa parte. Corta, corta. Essa parte, tipo, Então, bom, acho que é isso de perguntas sobre todo o projeto maravilhoso. E eu gostaria só da gente encerrar. É uma coisa que não tem algo diretamente a ver ligado com esse mod, só que eu acho que é algo super pertinente que é interessante a gente falar também. Porque Sapkowski está escrevendo um livro sobre The Witcher. E sobre o que, né? Sobre quem vai ser esse livro, como que vai ser, ninguém sabe. E eu queria perguntar pra você, Ju, você que é uma pessoa que manja muito do universo, o que que você está apostando que será esse novo livro do Sapão? Bem honestamente, Aham. eu acho que vai ser outro livro no estilo de Tempo da Tempestade. Não sei como é que ficou a tradução oficial. É, acho que é isso Porque mesmo. eu tava até. A gente até comentou em off aqui no Vale que eu li o Tempo da Tempestade em inglês. Já faz uns 2 anos já. E é um livro muito legal. Tipo, muito legal mesmo, assim. A história é muito bacana, estilo Tchaikovsky mesmo. Mitologia polonesa no alto, ação direto, emoção e tal. Mas é um livro que não acrescenta na sequência da saga, no caso. Não. Ele é tipo os contos. Alguns contos, não todos, porque tem outros contos que são muito relevantes, né? Uhum. Mas ele é tipo o conto do Fogo Eterno, o conto lá do Nivellen, um grão de velocidade, são contos legais, mas que de forma geral não acrescentam à história. Uhum. E ao meu ver, eu acho que Sapkowski vai fazer outro livro do tipo. Não sei se com o Geralt, talvez no universo de The Witcher, algo como que a CD fez com Thronebreaker, tipo, uma história no universo que não acrescenta no final da saga. Legal. Tá? Ou a minha outra aposta é se ele for continuar os livros depois do final de A É, Senhora do Lago, tem a vai ser pra possibilidade. pinicar a Ciri. Vai ser tipo, Nossa, vocês quiserem terminar a minha história? Não, tá aqui o final certo. nossa, isso é muita sacanagem. será que ele criaria um final canônico? E pior que. É, e Aham. eles têm um pouco de ranço, né? Na verdade, o Nossa, Sapão tem o ranço, então pode ser. Eu acho que não, mas tem a Eu também possibilidade, acho que né? não. Mas se ele fizer isso, vai ser tipo o único motivo. Porque ele já falou várias vezes que não É, planeja escrever mais sobre, tipo, é, que a história acabou ali e aquilo ali é o final. exatamente. Eu acho que talvez ele esteja falando a verdade sobre isso, porque a gente sabe que ele tem esse jeito forte de ser polêmico, né? Mas Uhum. se ele fizesse isso, ia assinar oficialmente que ele é um grande filho da puta, né? Mas acho que não. No final das contas, bem no fundo do coração, ele é um cara legal, ele tem essa casca toda dele, né? É, na verdade, ele não é. Tipo, a gente chama ele de filho da puta brincando, só que É, ele é muito irônico. Porque o humor polonês é muito seco. é. Então, às vezes, ele fala as coisas num tom super sério e a galera acha que ele tá falando sério, só que ele tá zoando Tá total. ironizando, é verdade. Ele tem esse jeitão É, dele, que é polêmico, né? tem, Não deixa de tem. ser polêmico, mas é o Não jeitão deixa de ser dele. polêmico.
É. E como você chama ele de Sapkowski Mamilos. Ou só por causa que batatas, né? Né, pra quem não sabe, a entrevista, a última que ele deu aí, falando sobre esse livro do The Witcher e tal, e ele começa a fazer analogias a batata. Será, Ju, que vai ter uma referência a batatas com esse novo livro? Tem batata no último Senhora do Lago. Ai, Eu li essa olha semana. só, tá vendo? Pode ter alguma referência. Vamos pesquisar esse trecho aí do Senhora do Lago e ver se tem alguma. Triste. Mas eu acho que assim, por mais que. Imaginei a thumb perfeita pro vídeo. é, por mais Desculpa, que. Renan, cortando. Oi, pode Não, nossa, eu já imaginei a thumb perfeita pro vídeo, assim, só um adendo. Vou colocar o senhor cabeça de batata na thumb, né? No corpo do sapão. No corpo do sapão. Ai, a gente precisa fazer Não, a essa. gente pega esse cabeça de batata e bota um bigode branco na batata. E já era. Muito É, bom. tá mais fácil. Porque assim, eu acho que. Eu acredito que vai ser algo também parecido com o Tempo de Tempestade, mas eu acho que tem que ser histórias, não todas, mas algumas relevantes, sabe? De repente falar alguma coisa, algum personagem dentro de Nilfgaard. Nossa, cara, eu tenho muita vontade de conhecer, tipo, todo o continente, né? Nilfgaard, Zerrikania. Seria bem legal. Não sei se. É uma ideia bem otimista, né? Não sei se vai rolar mesmo, mas algo assim, sabe? Pra mostrar mais sobre todo o universo de The Witcher, porque até então é bastante vasto, mas a gente viu pouca coisa se for parar pra pensar, né? A gente tá muito limitado. Porque muita. Aos Reinos do Eu já Norte, fiz um só. vídeo sobre isso no Vale. Se alguém quiser assistir, link na descrição. É isso aí. Mas a questão é que o Sapkowski. Existem vários tipos de literatura fantástica. O Tolkien, por exemplo, ele se apega muito à descrição local. Então, o Tolkien, quando ele vai escrever um livro, ele já tem todo um mundo planejado, perfeito, com todas as línguas, com tudo que tem que acontecer, palavrinha por palavrinha, tudo perfeito. O Sapkowski, ele é mais, tipo, eu tenho esse personagem muito foda, eu tenho essa personagem muito massa, e eu preciso que isso aconteça entre esses dois personagens. O resto, o mundo, os países, a política, Uhum. eles são acessórios para a história que ele quer contar, e não o contrário. Nossa, eu acho isso demais, cara. Os personagens. Ele é um autor muito focado em personagem. Ao contrário, tipo, por exemplo, eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis justamente por isso, porque eu acho muito cansativo a história. Não que eu não goste, né, gente? É um clássico e tal, Olha só, os livros que são foda, heresia. mas eu acho que ele. Não, eu gosto. Só que não tá no meu top 3, digamos assim. Eu gosto de uma forma leve. Tipo, legal. O Tolkien, ele vai muito, tipo, tenho toda essa linha genealógica dessa família, e eu tenho todos os antigos reis desse país, e esse país, no ano 1932, entrou em conflito com esse país por causa disso, 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 daquilo. O Tolkien tem tudo isso planejado. O Sapkowski ele meio que solta umas coisas aleatórias, e aí depois disso. Aí a Siri ainda fez lá e bagunçou mais ainda, porque ele tinha que acrescentar. Aí a gente já não sabe o que é lore canônica dos livros, o que é lore canônica dos jogos, o que É, entra em conflito uma com a outra, tem data que não fecha, e a gente segue o barco porque a história é legal e esses detalhes não importam muito. exatamente. Não, o legal eu acho que é considerar o livro uma história e os jogos, por mais que peguem coisas do livro, uma outra história tão boa quanto, com um roteiro tão interessante quanto dos livros ali. Cada uma com a sua profundidade, lógico. Porque os Uhum. jogos você vai ter opção de escolha e etc. O livro não, o livro tá ali, né? Isso. Mas misturar, ficar querendo ver reflexo de uma coisa na outra é um pouco de besteira, assim, eu acho, pelo menos. Eu gosto muito da questão de universo integrado, então eu tento fazer isso. E voltando ao tópico, na verdade, que a gente já tinha terminado o tópico, mas a DLC desse Fugido do Lobo Branco, ela tenta fazer isso, tá? Eles tentam fazer da forma mais natural possível, Uhum. unir o canon dos jogos e unir o canon dos livros da forma mais natural possível. Eu vou dar um exemplo, então eu já aviso pro pessoal que tem um pequeno spoiler do final de A Senhora do Lago, que os jogos nunca abordam a questão da falsa Ciri, da Ciri que o Imperador Emir se casa, que não é a Ciri, né? A gente sabe que é uma
Tô com a palavra doppelganger na cabeça. Hum, Ô, senhor. Moça Como é parecida. que é o nome? Dúplice. É, mas tem um nome pra isso. Dúplice. Dúplice. Não, é tá. doppelganger. Tem a É doppelganger. É. É Tá, isso. É que é a mas enfim. pessoa que é diferente, mas extremamente parecida fisicamente com a outra e tal. Enfim, tem a menina que finge ser a Ciri que o Emir casa. E nos jogos, eles simplesmente ignoraram isso. E todo mundo sabe que o Emir é pai da Ciri, de repente. Sem explicação nenhuma. E aí, a DLC, eles tentam colocar num diálogo, tipo, a Ciri falando da falsa Ciri, sabe? Ela fala, tipo, nossa, que bizarro, meu pai casou com uma mulher igual eu. Segue o barco, sabe? Uhum. Então eles meio que tentaram. Não é exatamente assim, né? Eu simplifiquei porque eu não posso explicar com detalhes. Mas eles tentam muito pegar esses buraquinhos que tem nos jogos e tentar encaixar com o canon dos livros. Excelente. Que eu achei muito bacana. Muito bom É. mesmo. Não demais, né? Eu acho que é um trabalho muito cuidadoso. É por isso que tá demorando tanto também, né? Porque são muitos detalhes e, por exemplo, aqui nos jogos acabaram passando. E os fãs Uhum. simplesmente não querem deixar batido isso, né? E até querem corrigir, que é pior ainda você, né? Corrigir algo que já tá feito do que fazer do zero, entre aspas, né? Por causa da história. Então, Isso. Pois é. é. Isso é uma coisa que me grila muito, cara. Até, tipo, a solução. Porque como eles já estão com as mãos atadas, eles não têm muito o que fazer com essa questão do fato que todo mundo sabe que a Ciri é filha do Emir. Mas esse é um dos furos que mais me incomoda nos jogos. Tipo, eu amo The Witcher 3, gente, de paixão. Acho um jogo fantástico. Uhum. Praticamente nenhum defeito. Mas tem alguns detalhes de narrativa que é isso que o Renan falou, que se tu quer realmente aproveitar, tu tem que deixar o livro passar, porque todo mundo saber que a Ciri é filha do Emir é um erro que não... Sabe? Não Isso era um precisava, ponto né? muito importante nos livros. É. Que ninguém sabia o que era. Tanto que a Ciri passa a maior parte sem saber, e quando ela descobre, ela guarda aquilo pra si, ela não externaliza aquilo. Ela nem conversa com a Yennefer e o Geralt sobre aquilo, mesmo que a Yennefer e o Geralt saibam daquilo. Ela simplesmente guarda e segue o barco. Uhum. Então, de repente, tá ela chamando ele de papai. Aí eu fiquei, ok, Então tá, né? tá bom. Não, pois é. O que a gente pode fazer? A gente pode inventar uma DLC pra Uma grande DLC, né? Diga-se de passagem. arrumar, né? Bom, então acho que é isso, né? A gente, nossa, abordou É isso. bastante coisa e a gente foi ali desde os jogos, dos livros, do The Witcher 2, que independentemente desses errinhos ou não, é tudo algo fantástico, porque acabou levando o The Witcher pra muita gente e agora, vamos dizer assim, os fãs não saciados estão fazendo esse maravilhoso projeto e é tudo muito digno, tudo muito honrado e eu acho que vamos com certeza trazer muito mais desse projeto aqui do Vale conforme for vindo as notícias. E claro, fazer streams. Quem sabe ainda não chamar a galera lá, né, Ju? Vamos ficar no pé da galera lá, da equipe, pra trazer eles de alguma Podia dar forma certo. aqui. Ter um pra É. conversar, pelo menos. Ou de repente uma Quem entrevista, mandar sabe depois perguntas. de lançar, É. seja mais fácil, que agora eles realmente estão com uma agenda apertadíssima, coitados. Porque além de produzir uma hoje, eles trabalham e estudam. Foi exatamente, eles têm Nossa. vida, né? Eles têm uma vida, então Isso. ter que conciliar tudo não é fácil, não. Então, quem sabe depois do lançamento do mod a gente chama os polacos aqui, com Vamos sim, certeza. vamos ficar no pé e vai dar certo sim. Isso. E eu só queria comentar também pro pessoal que a Ju faz bastante coisa no Vale, por exemplo, agora tá fazendo sempre vídeos da série do The Witcher, que são muito bons os vídeos, Ju, parabéns, viu? E não só lá no canal, mas no site também, a Ju sempre tá postando coisa lá. E é interessante falar também que a Ju acabou dando uma repaginada visual no Vale aí, né? Isso que vocês estão vendo agora, as thumbs e os banners e tal, foi tudo obra de Ju. Pessoa muito multitalentosa, diga-se de passagem, né, Ju? Muito foda. Eu falei que eu sou metida. Eu cheguei nos caras, vocês querem que eu traduza pra vocês? Cheguei pro Vale, vamos mudar o design dessa página, vamos deixar uma lugar. A pessoa desaforada, né? Não, brincadeira. Mas acho que toda essa ajuda, assim, de bom grado, assim, é sempre muito bom, viu? Então fica sossegado. O pessoal
pessoa mais metida que você já conheceu na vida, é a Júlia, tá, Imagina, gente? não. Desculpa. Não, uma pessoa, uma das mais prestativas que já foi conhecer na vida é a Ju, essa que é a verdade. É, Ju, não, sou muito grato, somos muito gratos por tudo aí. E, bom, é isso aí. Renan, você quer dar as suas considerações finais aí sobre esse projeto, sobre tudo? Sim. Eu queria falar primeiro que obrigado da Ju poder trocar essa ideia com a gente, falar sobre o projeto e entrar nesses detalhes e também parabenizar, acho que toda a equipe que está envolvida nisso, porque o que mais envolve nesse tipo de trabalho, tanto todos os envolvidos, desde quem está traduzindo até quem está programando, eu acho que é o amor pelo universo, pelo jogo, e que é uma coisa que eu gosto muito de ver por parte dos fãs, assim, que é de pegar uma coisa que nem sempre vai ser rentável financeiramente para eles, mas de investir tempo nesse universo e fazer valer a pena, não só para eles, mas para os outros fãs também. Obrigada, Renan. Sim, com Oh, certeza. E você, Ju, o que você tem a dizer pra gente? agora eu tô com vergonha. Oh, não fala. É muita fofura essa equipe do Vale, vocês têm noção. Essa equipe é É demais. tudo culpa do Renan, o Renan me deixou com vergonha. Não, não Vai lá, vai lá. apresentei isso, não. Não, é muito fofo isso aí, né? Vocês são uns Todo mundo é merda. Não serve pra nada, vai-te embora, boa noite. fofo. Nossa. Não, não, não. Não, desculpa, ficou errado. Fiz aí o Renan falando isso pra gente pra eu não ficar com vergonha mais. Tá, deixa. Eu falei e ninguém entendeu nada, porque quando eu fico com vergonha, eu falo muito rápido. Mas vamos lá. Então, obrigada por me receberem aqui. Foi muito engraçado, porque nós temos as reuniões do Vale. E na última reunião, eles me chutaram da reunião, porque eu não podia ouvir o que eles iam me É perguntar. verdade, a gente complementou a pauta desse cast aqui. Foi tipo, Julia, sai. Tá, beleza. E gostaria de agradecer por me receberem aqui. A pessoal que tá ouvindo, desculpa se eu pareço muito louca. Eu juro que eu sou um pouco normal. É muito amor pela saga. É, E por vocês, ai, gente, que coisa fofa. é É muito isso, amor, é gente. muito amor. Obrigada por me receberem. Obrigada por darem espaço pra gente poder divulgar a Despedida do Lobo Branco, que é um projeto que, pelo que eu vejo que os rapazes trabalhando, a minha contribuição é mínima. Eles estão trabalhando demais, dando sangue, dando suor pra fazer isso acontecer. Então, fazer aquele merchanzinho, né? Se vocês puderem curtir a página, mostrar pros amigos que são fãs de The Witcher. Às vezes não são nem tão fãs assim, mas é um jogo que vai envolver muito questão de lore. Quem gosta de RPG vai gostar muito, tá? E muito obrigada. É isso. Ah, isso aí. Ah, só para deixar claro também, o link tá na descrição da page. E divulguem, pessoal, é importante para dar essa força, porque quanto mais a gente vai ver, é melhor, porque é um trabalho muito incrível que precisa ser divulgado, né? E Ju, tenho a agradecer você e agradecer o Renan também. Renan, muito obrigado, cara, por estar aí nesse papo nosso aí, que foi muito bom, muito legal. É sempre bom ter vários pontos de vistas e no final das contas tem que ser bom, tem que ser divertido, né? E com certeza acho que cumpriu muito isso. E Ju, você, muito obrigado pelo seu tempo também, porque esse projeto é bastante ambicioso, dá muito trabalho, o pessoal não tem noção. Acho que pouca gente tem noção, né, dessa questão de tradução e tal, porque além do mais que é uma coisa que envolve uma equipe. A Ju tá fazendo a parte dela, mas depois tem que mandar pros caras e ir complementando e tal. E a gente consegue ter uma pouquinha noção, por exemplo, no Vale, porque a gente é uma equipe também, e uma equipe muito unida e maravilhosa e com muito amor, diga-se de passagem, né? Oh. Mas é tudo assim, tudo muito complicado de fazer e as pessoas têm que dar o seu devido valor, porque é algo que está sendo feito de coração, na faixa, então precisa ser muito apreciado, muito jogado, e com certeza o que a gente puder fazer para divulgar, não só isso, esse trabalho, mas outros vários trabalhos que envolvem The Witcher, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vai com certeza buscar trazer aqui no Vale, porque afinal das contas o mundo de The Witcher é maravilhoso, né? É verdade. Então, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse cast aí. Se você tá vendo pelo YouTube, não esquece de dar aquela curtida, inscreva-se no canal e estamos planejando muito mais coisas. Fiquem ligados no Vale, no canal, no site, nas redes sociais, que muitas coisas boas virão, beleza? Então, muito obrigado
por ter ouvido até Falou, aqui. galera. E valeu, falou! Boa noite.